Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos analisar o edital da PGM Gravatá em Pernambuco. Veja bem, trata-se, sem a menor sombra de dúvida, do edital mais bizarro que eu vi até hoje para os concursos da advocacia pública. Tudo bem que o cargo de procurador municipal é um cargo que vem crescendo ao longo do tempo e ao longo dos anos, e é até natural que as prefeituras elas não tenham muito traquejo na hora de realizar um concurso para procurador municipal, especialmente os municípios pequenos, quando as procuradorias não são muito bem instaladas, ou seja, elas não têm efetivamente uma vida atuante na própria estrutura da administração, e o procurador é visto ali como aquele servidor que está ali para resolver os problemas judiciais da prefeitura. Eu entendo efetivamente que a situação dos municípios não é das melhores em termos de administração ou de organização administrativa que possa dar à advocacia pública o valor que eu penso que ela merece. Fazendo essa ressalva e com justiça, dada a situação de muitos municípios, eu penso que é possível sim, por mais simples que seja a estrutura administrativa, entender a importância e o grau de participação que um advogado público tem na vida de um ente federado, no sentido de permitir com que, inclusive, o concurso que dá acesso a esse cargo seja o mais completo possível em termos de participação das pessoas que têm condições de prestar o certame, e não somente isso, mas de exigir dos candidatos o maior conhecimento qualificado possível para que isso reflita num bom profissional e que efetivamente resolva os problemas do município, tanto a título de contencioso, ou seja, dos processos judiciais contra o ente e aqueles para os quais o ente precisa lançar mão para fazer valer as suas pretensões jurídicas, quanto no que diz respeito à atividade consultiva, ou seja, quando o advogado público precisa ajudar a esclarecer a atividade administrativa junto ao prefeito ou às autoridades que compõem efetivamente os gestores do município. Bom, feito esse esclarecimento, eu vou te dizer que o edital da Prefeitura de Gravatá, ou da PGM Gravatá, ele traz aquele grande problema de se colocar o cargo de procurador misturado com vários e inúmeros outros cargos. Mas esse edital foi além. É o edital mais bizarro que eu já vi em termos de uma seleção para um cargo de procurador municipal. Vamos analisar como de praxe aqui a gente faz no canal. A organizadora, eu nunca tinha ouvido falar, é a Administração e Tecnologia, Instituto de Administração e Tecnologia, ADM-TEC, é uma organizadora de Recife, portanto, nesse caso específico, trata-se de uma organizadora estadual local. Gravatá fica no estado de Pernambuco, e aí eles optaram por uma administradora local. Vamos analisar aquilo que é mais importante e está rachurado. As provas objetivas, na verdade só tem prova objetiva, a gente chega lá, vão ser realizadas no dia 26 de julho de 2020. Então, a gente está em fevereiro. Essa prova só vai acontecer daqui a 5 meses, mais de 5 meses. Nós estamos em 6 de fevereiro, essa prova vai acontecer no dia 26 de julho de 2020. Vamos analisando aquilo que nos interessa, o edital é gigante, mas eu separei só a parte que nos importa, está tudo rachurado para que a gente possa discutir e conversar sobre a PGM Gravatá. Eu te adianto que são 2 cargos que podem te interessar. O edital traz o cargo de procurador e o cargo de advogado. Pelo que eu percebi aqui da diferença entre os 2 cargos, existe diferença inclusive de vagas e de remuneração e de atribuição. Pelo que eu pude perceber aqui pelo edital, o advogado é o cargo que, dentro da estrutura do município, fica responsável pela atividade consultiva, ou seja, pelo assessoramento jurídico do executivo, ou seja, do município como um todo. Nós temos no edital a previsão de 3 vagas para advogado, 1 vaga para pessoas com deficiência, no total de 4 vagas para advogado. Temos a remuneração também, chego lá. Para procurador, 1 vaga ampla concorrência, 1 vaga pessoa com deficiência, 2 vagas no total. Então são 4 vagas para advogado. Te falei que a atribuição do advogado está muito mais voltada à atividade consultiva e a atribuição do procurador, ao contrário, está voltada para a atividade contenciosa, ou seja, para a atuação na defesa processual e extraprocessual do município, sendo, portanto, 4 vagas para advogado e 2 para procurador.
Eu rachurei aquilo que nos importa, o edital é gigante, então eu vou passar aqui com uma certa rapidez para que a gente possa encontrar efetivamente aquilo que nos interessa. Ó, o cargo de advogado, ele tem como requisito diploma certificado em curso superior em Direito, reconhecido pelo MEC, e registro na OAB, não há necessidade de prática jurídica, o vencimento é R$ 1.700 mensal e as atribuições estão aqui. Essas atribuições denotam efetivamente a participação do advogado na vida consultiva da administração pública, ou seja, no sentido de fazer esclarecer a atividade administrativa para com as autoridades do município. Então você aqui vai atuar necessariamente na função de parecerista. Ó, exercer a função de órgão central da consultoria jurídica do município. Então, enquanto que efetivamente algumas procuradorias elas têm na figura do procurador aquele que tanto atua no contencioso quanto no consultivo, Guarujá tem cargo para o consultivo, que ela chama de advogado, e tem cargo para o contencioso, que ela chama de procurador. R$ 1.700 é a remuneração para o advogado. Vamos analisar a mesma situação para o procurador. O edital é gigante porque ele traz inúmeros cargos. Existem necessariamente praticamente todos os cargos aqui, até a atividade das pessoas que exercem construção civil está aqui. Procurador, ó, o vencimento R$ 5.000, mesma coisa, diploma, certificado de conclusão em curso de Direito, reconhecido pelo MEC e registro na OAB, sem necessidade de prática jurídica. Aí aqui basta, para resumir, a atribuição principal, postular em juízo em nome da administração. E aí, nesse caso, nós temos basicamente essa separação e essa divisão. O cargo de advogado é para atividade consultiva, o cargo de procurador é para atividade contenciosa. A diferença de remuneração é grande. Advogado recebe R$ 1.700, procurador R$ 5.000. Essa remuneração de R$ 5.000, levando em consideração a remuneração que se paga para procuradorias pequenas, é um excelente vencimento se você pensa em transformar isso aqui, por exemplo, num cargo trampolim, num cargo que te permita, nesse caso, ter acesso a uma remuneração que possa sustentar a tua preparação para voos maiores e para alcançar outros níveis em termos de concurso. Mas está aqui, advogado 1.700, procurador 5.000. Essa diferença de remuneração, ela precisa ser levada em consideração com a quantidade de cargos vagos dentro do edital. Advogado são 3 cargos vagos, uma pessoa com deficiência 4, procurador, uma ampla concorrência, uma pessoa com deficiência 2. Então isso precisa ser levado em consideração na hora que você decidiu ou não realizar esse concurso. Ainda no que diz respeito aqui à parte que nos interessa, a prova objetiva ela é composta assim, ó, conhecimentos gerais 20 questões, conhecimentos específicos 30. Só isso. Não tem outra coisa a fazer nesse concurso. O concurso para procurador e para advogado aqui não tem prova subjetiva, não tem prova de títulos. É só uma prova objetiva com 50 questões, das quais 20 questões conhecimentos gerais, 30 questões conhecimentos específicos. Conhecimento geral cai língua portuguesa e cai matemática. Aqui fica o meu protesto. Não faz o menor sentido cobrar matemática em um concurso para procurador. Língua portuguesa tudo bem, até porque um dos instrumentos da atividade jurídica é o bom uso do vernáculo. Então você precisa realmente ter noção do uso da língua para que você possa efetivamente ocupar um cargo de procurador, uma vez que a palavra escrita é o seu principal instrumento, a oral também em audiência, mas a palavra escrita prepondera na atividade jurídica, seja contenciosa, seja consultiva, no que diz respeito, por exemplo, à advocacia pública. Mas aqui, cobrar matemática num concurso para procurador não faz o menor sentido. Aqui você tem 10 questões de matemática cobrados no concurso de procurador. É de fato assim, é bizarro. Eu não tenho outra opinião sobre esse edital. Respeitando efetivamente todas as pessoas que construíram esse certame, eu penso que o cargo de procurador precisa ser tratado de uma forma mais peculiar, até para que você possa escolher as melhores cabeças que vão fazer o concurso para exercer um cargo tão nobre como o cargo de defesa das atribuições do município ou até o cargo de exercer efetivamente o controle de legalidade, porque a consultoria também faz isso, exerce o controle de legalidade dos atos da administração pública. Eu penso que matemática não vai fazer o menor sentido no exercício da profissão, então não me parece ser uma escolha razoável 10 questões de matemática. Mas não só isso, trata-se de um concurso público sem prova subjetiva, sem prova de títulos para procurador ou advogado, 50 questões de prova objetiva, dentre as quais 20% da prova é matemática.
Mas está aqui, língua portuguesa e matemática. Vamos lá. É uma escolha da administração, aí você pode dizer, como outras pessoas disseram quando eu analisei Mamanguape, ah, professor, mas é uma escolha da administração, ela tem discricionariedade para escolher isso. Sim, tem, de fato tem. Mas se você não exige num concurso para procurador aquilo que é principal na atividade de um advogado público, que é, por exemplo, o manejo de peças processuais, no caso de procurador aqui, contencioso, e a feitura de um parecer no caso do consultivo, a coisa nesse caso torna-se um tanto quanto complicada. É a mesma coisa que você não exigir o teste de direção para quem quer tirar a carteira de motorista. Na minha opinião, respeito opiniões em sentido contrário. A gente viu que o conhecimento geral, 10 questões português, 10 matemática. No conhecimento específico, é isso aqui que cai. Ó. É interessante que, nesse caso específico, você tem aqui, inclusive, no conhecimento específico para cada um dos cargos, informática. Ou seja, nem a parte de informática o edital colocou no conhecimento geral, colocou no conhecimento específico. Vê só o que cai para advogado. E te adianto, o conteúdo programático aqui para advogado é o mesmo para procurador. Vamos lá. Ó. Atendimento ao público, conhecimento sobre normas, leis e atribuições inerentes ao cargo, correio eletrônico, aí ele lista aqui um bocado de lei e norma e justamente penso, essa organizadora é muito letra de lei, as provas objetivas estão todas aqui aquilo que você precisa estudar. Aí o edital coloca Código de Ética do Servidor Público Civil, coloca Lei de Responsabilidade Fiscal, Estatuto do Idoso, a lei que trata dos agentes comunitários de saúde, a lei que trata dos guardas municipais, o novo Código de Processo Civil ele coloca todo, a Lei 13.105, CPC, é o que ele coloca, segurança pública, abuso de autoridade, Lei das Sociedades por Ações, a Lei de Conduta de Servidor, Estatuto da Criança e Adolescente, Lei do SUS, a Lei 8.112 ele coloca duas vezes, ó, Lei 8.112 e Lei 8.112, aí coloca Lei de Improbidade, licitações e contratos, Lei Orgânica da Assistência Social, Estatuto da Advocacia, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, Lei de Crimes Ambientais, Processo Administrativo. Aí em conhecimentos gerais ele coloca Microsoft, Excel, PowerPoint e Word, versões 2013 até a mais atual, navegadores Google Chrome, Internet Explorer e Mozilla. Depois dessa parte de informática ele coloca noções de direito constitucional, artigos 1 ao 41, noções de hardware, rede de computadores e software, segurança da internet, sistema operacional, Windows Explorer. Então, é de fato aqui o conteúdo programático mais bizarro que eu já vi na minha vida para um concurso de procurador. Bom, assim, eu não sei o que dizer. Eu fico pensando no esforço que as pessoas tiveram no município para abrir o concurso e realizar o certame, mas, cara, eu acredito que isso pode ser feito de uma forma melhor, sabe? Eu sou muito pé atrás para julgar ou criticar o trabalho alheio, mas eu penso que isso não deveria acontecer para um cargo de procurador municipal. É um cargo interessante em termos de remuneração, é um cargo que pode servir justamente para que você passe e possa alçar voos maiores, possa tentar conquistar cargos maiores, mas esse edital de fato não me parece efetivamente nada razoável. Prova objetiva, somente 50 questões, não tem subjetiva, não tem títulos, 10 questões de português, até aí tudo bem, 10 questões de matemática, totalmente bizarro, na parte de conhecimentos específicos, mesmo conteúdo para advogado e procurador, até aí tudo bem, mas ele coloca um emaranhado de leis, o CPC ele coloca a lei toda, por exemplo, no meio da parte de informática que está em conhecimentos específicos, ele coloca noções de direito constitucional. Eu acho que esse edital ele deveria ser todo refeito. E aí, se você tem interesse, vai lá no Ministério Público, apresenta isso aqui ao Ministério Público do Estado de Pernambuco e pede algum tipo de intervenção, porque por mais que efetivamente se trate de discricionariedade da administração, a discricionariedade administrativa tem controle judicial pelo princípio da razoabilidade e penso que aqui não há razoabilidade na questão ao tratar o cargo de advogado e procurador do município dessa forma. Então, nesse caso, eu penso que se trata efetivamente do edital mais bizarro que eu conheço. Mas embaixo você tem o conteúdo programático do cargo de procurador, é o mesmo conteúdo programático do cargo de advogado, inclusive com aquela parte aqui de noções de direito constitucional no meio de informática. É a mesma coisa, não tem efetivamente nenhuma mudança satisfatória. É que o edital termina, só prova objetiva, na forma como a gente explicou aqui, 10 questões português, 10 questões matemática, 30 questões conhecimentos gerais, com um emaranhado de leis que ele colocou lá,
basicamente administrativo, processo civil, tem algumas leis que tratam efetivamente de alguns crimes, noções de direito constitucional e informática tratada em conhecimentos específicos. É um edital estranho, bizarro, é a coisa mais bizarra que eu vi em termos de concurso da advocacia pública. Eu penso que se você tem interesse nesse concurso, que ele efetivamente seja levado ao Ministério Público para que o Ministério Público possa rever efetivamente a falta de razoabilidade desse edital para com o cargo de advogado e procurador. Eu posso de repente estar exagerando, pode ser que o edital tenha lhe agradado e pode ser que efetivamente as pessoas não vejam problema em relação a isso. Eu que acompanho todos os concursos da advocacia pública praticamente, acho que o edital não está no nível da dignidade do cargo de advogado e procurador, que deve exigir efetivamente muito mais conhecimento jurídico e muito mais preparação das pessoas que querem ocupar o cargo tão importante dentro da estrutura administrativa do município. Repita-se, é um cargo que vai elaborar pareceres dizendo à administração pública como ela deve se comportar e realizando controle de legalidade, mais que isso, é um dos cargos também, o de procurador, que vai representar o município judicialmente e extrajudicialmente. Eu acho e achei o edital muito fraco e acredito que ele merece urgentemente providências para que possa se adequar àquilo que acontece nos dias de hoje em termos de requisitos para acesso aos cargos de procurador municipal e aqui também de advogado do município. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você concorda, discorda, enfim. Como falei, posso estar equivocado. Por esse vídeo é só, forte abraço e até os nossos próximos encontros.